paixão pelo futebol. Há quem diga que todo brasileiro já nasce torcendo por um time. Exageros à parte, o tema tem espaço garantido nas rodas de bate-papo e muitas vezes chega ao fanatismo. Mas de onde vem essa importância, essa paixão, às vezes desmedida pelo futebol, pelo time do coração? Para falar sobre isso, estão aqui hoje o psicólogo Marcos Pipe de Medeiros, o gremista Renato Iuva e a colorada Eduarda Bisonin. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu gostaria de começar esse bate-papo aqui tentando pensar por que o futebol, né? Por que essa paixão por este esporte, o futebol, que é uma paixão, na verdade, mundial, porque nós temos aí a Copa do Mundo, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Assim, eu penso que o fato de ser o futebol na nossa cultura é um elemento bastante cultural, ou seja, ele tem a ver com um pouco de como esse esporte em particular entra na nossa história. Poderia ser outro, entende? Eu acho que é na medida que um determinado esporte assume uma certa importância dentro de uma sociedade, pelos seus feitos, pelos seus ganhos, que ele vai assumindo, de alguma maneira, vamos dizer assim, um elemento de identificação das pessoas com um determinado esporte. Eu acho que isso se atravessa na nossa cultura em particular, né? Poderia ser, por exemplo, como existem em outros países, outros esportes que assumem essa importância. Eu acho que na nossa sociedade, pelo lugar, pelos feitos que o futebol acabou produzindo na nossa cultura, ele acabou se tornando um elemento importante de identificação, né? A ponto de hoje nós temos, né, isso atravessado completamente dentro da nossa cultura, da forma como a gente vive, né? Quase como uma exigência de pertença a alguma, né? Tanto quanto outros elementos fundamentais da nossa cultura. E isso passa de geração para geração, né? E aí eu entro nessa questão que eu pergunto para vocês, como é que foi passada essa paixão pelo futebol e pelos times de vocês, pelo Colorado e pelo Grêmio? Por favor. Bom, falo primeiro? Pode falar. Eu estava colocando assim que desde que eu me conheço por gente, eu sou gremista. Né? Já nasceu gremista? Já nasci gremista, talvez. Nasceu numa família de gremistas? Exato, meu pai era gremista e gostava, né, do futebol. E a gente, eu acho que isso aí vai passando, né, geração, e a gente foi ficando gremista. E gostando de ser gremista, isso que é importante, né, porque tem muita gente que, até acontece isso, né, nasce gremista e depois vira pro Colorado. Tem isso, ou nasce colorado e depois vira gremista, mas na verdade... No meu caso, eu me lembro assim que sempre escutando rádio, né? É quase uma obrigação ser gremista numa família de gremistas, né? Assim, enraizou. O meu filho, por exemplo, ele é gremista, mas entre aspas, porque ele não dá bola para o futebol. Quer dizer, tem essa paixão também, pelo time, essa paixão pelo esporte. De ser gremista e continuar sendo e torcendo, né? E curtindo aquilo como uma coisa boa. Com uma vibração. Não sofrimento. Sofrimento é na hora do jogo. Depois que passa o jogo, se perdeu, zebra. Se ganhou, que bom. Mas depois passa isso. Até esse dia eu estava pensando, interessante, né? Porque na hora do jogo ali, tu tá né? Perdeu. Dá aquela frustração tremenda, né? Levamos aquele gol no último minuto, aquela história, tudo. Mas, como é que vai ser amanhã? E a flauta amanhã, né? Só que depois passa isso, é interessante, parece que passa e, vamos ver, na próxima... Perde aquela importância. E o jogador diz, não, faremos tudo porque na próxima vamos fazer o melhor possível e tal, né? Mas é uma paixão que a gente, no meu caso assim, ela vem desde que eu me conheço mesmo, por gente. Lá de trás. E tu, Eduardo, como é que foi isso? Eu também venho de gerações, meu pai é colorado fanático, foi jogador de futebol, mas com um time amador na minha cidade, de Restinga Seca. E eu realmente não teria como não ser colorado. Acho que como o colega aqui, rival, falou, né? São gerações que tu meio que se obriga, mas às vezes essa obrigação é tão boa, sabe? Porque tu gostar de um time de futebol, tu torcer por um time, tu acompanhar o teu time, tu ir no estádio, é uma emoção grande. Como eu converso às vezes com amigos, até com meu pai mesmo, que a gente conversa muito sobre futebol. É tão forte essa história do futebol no Brasil e também no mundo, mas eu acho que no Brasil é muito mais porque os craques saem daqui.
A maioria dos craques fazem história, né? Fazem história no seu clube e honram aqueles que são mesmo, ou gremista, ou colorado, que nascem no clube que o ergueu, que o levou para a Europa, que o levou para o Mundial de Clubes. Aquela pessoa, se ela é torcedor do seu time que vestiu a camisa, que o levantou, ele sempre volta para o seu clube, né? Ele sempre e faz com que tu jamais esqueça, por mais que ele vá embora daqui, tu fica assim, é o ídolo. São ídolos que a gente não esquece. E para mim, um dos meus maiores ídolos é o meu pai, né? Porque como jogador não deu certo e por motivos até de saúde, fisicamente, eu vim acompanhando o Inter assim numa frequência grande. E é tão bom tu fazer festa com teu time, ainda mais quando ganha um Grenal, né? Porque a gente sabe que... Tem a questão da rivalidade, né? Tem a questão... É diferente ganhar do Grêmio ou o Grêmio ganhar do Inter do que de outros times. É muito diferente. Por mais assim, é gauchão. Às vezes a gente não dá bola para assistir um gauchão assim, vai Inter e Juventude. Se perdeu, perdeu. Agora, se perdeu para o Grêmio... Para o Grêmio, ou o Grêmio perder para o Inter, é outra situação. Principalmente esse gauchão acho que foi um dos mais, assim, sofrido, tanto para Colorado como para Gremista, porque o resultado, o melhor, você saiu, o campeão saiu no último segundo do jogo, no último pênalti cobrado. Sofrido para ambos os lados. Então, e como é que tu vê essa questão, assim, tu sendo mulher, né, da mulher no futebol e tu sendo uma mulher torcedora? Pois, eu acho assim que hoje já não existe mais aquela coisa assim, olha, uma mulher, ela lá, fanática, vestida de Inter, olhando o jogo no meio dos homens. Acho que não existe mais isso e eu também não dou bola, porque eu acho que... Tu não sente isso? Eu não sinto, porque a paixão pelo Inter é muito mais, vai muito além de um simples preconceito. Eu acho que vai muito além. E... eu não me incomodo nem um pouco das pessoas me olharem diferente, porque eu me pinto de vermelho e branco, porque, para mim, eu vou ser sempre Inter, eu vou ser sempre colorado. E tem uma história muito engraçada também, que muitas pessoas dizem, mas como tu fez isso? A tatuagem que eu tenho, eu até vou mostrar, que eu tenho do Inter, que é um coração vermelho e branco, escrito Inter no braço. Tu vieste hoje com tatuagem, com anel, com brinquinho, tênis, com casaco, agora, com a camiseta. O seu Renato foi bem mais discreto. Mas, na verdade, não teve nenhuma orientação, se era para vir ou não. Que bom que os dá para dois chamar vieram. essa manta de discreta. Não é muito, né? Mas a manta eu posso tirar, se por acaso não for um caso, eu tiro a manta. E o boné. Ela foi mais corajosa, ela veio encarnada mesmo. A história da minha tatuagem foi uma coisa bem engraçada, porque veio numa euforia muito grande, numa tristeza grande. Porque eu fiz ela justamente no dia em que o Inter perdeu o Mundial para o Mazembe. Perdeu a chance de disputar a final para o Mazembe. Eu estava no meu local de serviço e assistindo o jogo e trabalhando ao mesmo tempo, mas sempre faz alguma coisa e dá uma espiadinha. Sim, faz alguma coisa e dá uma espiadinha. lá. Então, foi um jogo horrível, perdemos. E eu já estava em mente em fazer uma tatuagem se o Inter fosse campeão. Aí eu saí do serviço, assim, triste, mas passava na rua caminhando, indo em direção à minha casa, e os gremistas, o peito erguido, como se fossem todos os torcedores do Mazembe. E era, na verdade, sim, desde pequenininho. Pois é. Antes do Grêmio era do Mazembe. Pois é. E aí eu disse, mas quer saber? Eu jamais vou deixar de ser colorado. Não interessa se perdeu para o Mazembe, se ganhou, se é campeão ou se não é. Vou fazer, por que não? Então, eu cheguei até no estúdio do tatuador e disse, eu quero escrever Inter no braço, mas só se for agora. Que se é para sofrer, vamos sofrer tudo no mesmo dia. E ele, mas tu tem certeza, tu não quer escrever Mazembe no braço? Eu disse, não, se for agora, a gente escreve Inter. Escrevi Inter e tenho orgulho de dizer que na pior, na melhor, eu sou colorada e não existe aquela assim,
é mulher, a gente pode trovar um pouquinho porque ela muda de time. Parece que não há essa fidelidade, né, tão grande, sim, né? Então vamos entender um pouquinho disso, né? Um pouquinho dessa paixão, um pouquinho desse amor, um pouquinho desse lugar que essa paixão pelo time do coração ocupa. O que tu pode nos falar sobre isso, Marcos? Eu acho que isso passa pelos elementos bastante importantes dentro da cultura, ou seja, isso é um elemento de cultura, né? Como tal, parece que assim, os times encarnam para a gente um pouco de alguns lugares onde se representam os ideais que nós temos, os ideais sociais, por exemplo. O time passa a ocupar um lugar de importância, né, de identificação. Você vê que não é por uma única coisa só, tem um componente de filiação, de fazer parte, que vem da família, que vem de levar uma certa tradição, uma certa história, que te identifica, que te liga às pessoas que você gosta. Por outro lado, tem algo de um ideal cultural tremendo, né? Porque se a gente parar para pensar, eu ouvindo vocês falarem, né, assim, parecem coisas tão distintas, mas é uma paixão, na verdade, que une, né, essas diferenças muito mais do que separa. Então, ao mesmo tempo que cria uma rivalidade, é uma rivalidade construída em torno de pessoas buscando, de alguma forma, que elementos dentro da nossa vida hoje social podem encarnar ideais das coisas que a gente quer ser, né? Campeões, grandes, ou seja, pensar que, por exemplo, o amor por um time não é diferente das coisas que a gente quer para a vida, para as pessoas, ou seja, que as coisas sejam grandes, sejam vitoriosas, que tenha alguma coisa que vale a pena, né? Por exemplo, quando você traz essa questão da tatuagem, né? Fico pensando, poxa, que coisas hoje, por exemplo, valem a pena escrever no corpo, né? Que você tenha a garantia efetiva de que aquilo pode realmente seguir para você representando alguma coisa. Que é tão definitivo, né? Que é tão definitivo. Os times são uma dessas coisas que uma vez que a gente tome por isso, a gente, né, se toma, e na verdade isso tem que estar na história de cada um, não toma todo mundo da mesma forma, né? Mas é um valor que a gente pode ter, carregar consigo como um certo ideal, né? No resto, parece que são assim, o que a gente chama, né, no campo psicanalítico de narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, aquilo que parece que precisa para um grupo ter o seu rival, para de alguma forma justificar até a existência disso. Você vai parar para pensar qual é a diferença entre gremistas e colorados, né? Em matéria de paixão, nenhuma. Né? Em matéria de ideal, nenhuma, mas precisa um do outro, inclusive, para que isso siga significando para cada um. Por exemplo, fico imaginando, por exemplo, o que seria a existência dos colorados sem que existisse um time do Grêmio, ou o contrário também. Né? Ou seja, precisa que se componha essa dualidade, né? Acho que isso é uma característica muito nossa aqui no Rio Grande do Sul, essa polaridade de como as pessoas se identificam com isso. Mas eu penso que o fundamental que nos liga a esse tipo de paixão ainda é fazer valer na cultura de hoje, na nossa sociedade, coisas que tenham um valor de ideal, que a gente possa, né, acreditar de alguma forma, que possa levar consigo de alguma maneira. Talvez até isso adquira na cultura hoje, contemporânea, um valor tremendo, porque né, aquilo que eu estava falando, que coisas hoje realmente encarnam para a gente o ideal das coisas que a gente gostaria de ser. Né? Um time consegue fazer isso, né? Quando ele vence, por exemplo, está ali tudo que a gente, de uma certa maneira, projetou da nossa vida, dos nossos desejos de vitória, né? Sem contar um outro elemento que eu acho bastante importante, que é esse da experiência de massa também. Isso é uma coisa que é a parte, né? Porque, por exemplo, aqui tem torcedores que fazem parte do seu time com ou sem a massa. Às vezes, solitariamente, tem que se defender. Mas tem um outro elemento também, que é aquilo que você vive no estádio, nas comemorações, que é fazer parte de alguma coisa maior do que si mesmo, sabe? Isso é uma coisa muito forte. E aí há uma força diferente, né? Há uma força que move aquela multidão que provavelmente, muitas vezes, sozinho não se faria. Vocês já tiveram alguma experiência, assim, nesse sentido de vocês estarem no meio daquela multidão de torcedores como vocês, colorados e gremistas, e terem atitudes que vocês acham que não teriam sós? Sim, por exemplo, é emocionante, eu chego a me arrepiar assim, ó. Só quem vai num estádio lotado, né, eu já tive uma vez no Beira-Rio, nunca mais pisei lá, né, porque não gostei, achei ruim, mas eu estive num Grenal uma vez no Beira-Rio e eu prometi que nunca mais ia a Grenal. Isso foi lá pelos anos 80. Quando era pesada a coisa, sabe? Era pesado, era muito mais pesado. Hoje
Hoje o campo de futebol é uma beleza comparado ao que era um tempo atrás. Mas é a emoção que te dá dentro de um estádio lotado. E aí tu sai daquele teu normal. Não tem como tu não sair, entendeu? Porque tu tá no meio. E é isso que às vezes leva a massa, que tu colocaste aí, né? A massa de ir até pro lado da violência, né? Porque naquele Grenal que eu falei, que eu estava no Beira-Rio, foi um Grenal que deu empate, foi 1-1. Mas o peso do clima, o medo que a gente sentia, e a gente gremista, mas sem ninguém saber que nós éramos gremistas, nós estávamos no meio dos colorados. Mas era lotado o Beira-Rio, não tinha nem lugar mais. Naquela época não tinha, como hoje, por exemplo. Hoje o Grenal dão 2.800 ingressos para o Inter e o resto tudo é do Grêmio, no Olímpico. Né? Mas naquela época não, naquela época era livre. Né? As torcidas ficavam separadas, lógico, mas a quantidade de ingressos era parelho, era metade praticamente. Né? Então, aí tu chega no campo, aquela emoção que te dá quando o time entra em campo, né? E aí se tu dizer palavrão, tu diz palavrão, tu faz ali não adianta, tu tá no meio do... lugar livre, sabe? É livre, tu tá no meio sabe? de É um lugar que é livre, iguais a ti. tu faz o que tu quer ali, na verdade é essa. Tu aprende, fala muito palavrão que tu nunca imaginava que ia dizer. Bom, eu vou pedir para a Eduarda continuar no próximo bloco dizendo o que tu já viveu no meio dessa multidão também, tá? Faremos um breve intervalo, voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Contraponto está de volta. Hoje nós conversamos sobre a paixão desmedida por um time, por um esporte, o futebol. Conosco aqui o psicólogo Marcos Pipe de Medeiros, o gremista Renato Iuva e a colorada Eduarda Bisoin. Eduarda, tu ia nos falar no último bloco, então, sobre essa questão, essa sensação de estar lá no meio da massa, assim como o seu Renato nos contou. O que tu já viveu no meio da massa? Eu vivi, foram 2 jogos que eu estive no Beira-Rio, né? Eu não... É muito difícil para mim ir para lá, e por falta, assim, de condição mesmo, de ter amigos que façam excursões e vão. É muito difícil. Mas eu já fui em 2 jogos. Eu fui em 2003, no Inter e Figueirense, com meu pai. Entrei em campo com os jogadores pelo projeto Criança Colorada. E era o auge do Daniel Carvalho, então as crianças, a maioria das crianças todas foram nele. E ficou lá atrás, no fundinho, o Gavilã. E eu me agarrei no Gavilã e fui. Depois voltamos todos para a arquibancada, mas para mim foi uma experiência muito boa, porque uma que eu vi de perto, eu peguei, eu senti o gramado, a emoção, sabe? de estar lá a emoção de tu entrar com eles, assim, é grande. Por mais que tenha sido um jogo... Figueirense, agora é um time que há pouco estava na 2ª divisão, e até nem sei se chegou a voltar agora, não acompanho Figueirense. Mas a emoção de entrar com os jogadores em campo, de estar lá dentro, é muito grande.
de tu pisar no gramado, de tu saber, de tu carregar a bandeirinha ali pequena. Eu tinha o quê? Eu tinha 11 anos, 11, 12 anos, e de tu carregar a bandeirinha assim, e tá com a camiseta meio vestido, sabe? Aquele camisetão. Sim, tu pequenininha. E é uma camiseta que eu ganhei justamente para ir nesse jogo com meu pai, que é uma relíquia. Para mim, eu não uso, eu deixo penduradinha ela ali, e é uma relíquia. Aquilo lá não uso, não empresto, não dou, não vendo, não faz nada com ela, deixa ela lá quieta como se é uma lembrança sagrada. Aquela lá vai entrar para a história. E fui ano passado também, em setembro, dia 10, né? 10/10/10, eu fui no Inter e Atlético Mineiro. Mas peguei uma escalação, a pior do ano, vamos supor assim, vamos falar bem a verdade. Fui de excursão daqui também e foi mais, não digo que foi mais forte porque eu não entrei em campo, mas foi bastante forte, assim. Não tinha muita gente no estádio, mas o pouco que tinha já me arrepiava, assim. Eu vi, assim, os jogadores, vamos supor, uns 10 metros, uns 10, 15 metros. E eu tenho uma paixão muito grande também pelo jogador índio, que para mim é o meu ídolo, e eu acho que é ídolo de muitos colorados que acompanharam essa história no Inter, que ainda se encontra no time. E ele não iniciou o jogo, e quando ele entrou, para mim foi uma emoção muito grande. Filmei, tirei foto, por mais que tenha uma certa distância dos jogadores, mas o fato de tu estar lá dentro, de tu estar escutando a Popular, a Camisa 12 cantando, tu te arrepia. Isso que não foi nenhum Grenal. Suponho que em Grenal a emoção ainda deve ser maior por conta dessa rivalidade que existe entre os dois times. Eu não posso falar o mesmo que o colega, porque eu nunca botei os pés no Monumental. Dá tempo ainda. Não, pretendo não pôr. Mas... Vai na arena agora. Não. Mas... se fosse o caso de ir num Grenal, eu acho que não teria problema, mas o fato da grande rivalidade que tem, ainda de muita violência, porque a gente vê, eu que bem dizer, tô no meio de colorados, de tu sair na rua e ter um gremista que te afronta, que te enxerga com um escudo vermelho no peito e já estufa o peito, sabe? Do contrário, também deve ser verdade. Já vira a cara, já fecha. Porque é verdadeiro. Eu acho que os dois se batem de frente, muito. Mas eu acho assim que a massa tricolor, porque eu não tenho nada contra o Grêmio, eu simplesmente escolhi o Inter. Eu não é que eu seja assim, é colorada, eu sou anti-Grêmio. Mas eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eles fiquem lá no cantinho deles e eu no meu. Cada um na sua. E eu acho que deveria ser assim. O que explica isso, Marcos? O que explica essa questão aqui no Sul, né? Tão rival e tão polarizada como tu tinhas falado no último bloco. Eu acho que tem duas coisas, né? Acho que esse sentimento de massa, ele já define uma série de coisas aí. É claro que tem uma questão histórica no Rio Grande do Sul, né? Que é a coisa de polarização, acho que isso vem até do nosso campo da nossa política, até essa, né? Mas também o fato de que foram dois times, talvez até justamente porque essa seja uma característica do gaúcho, dois times que realmente cresceram, né? São os maiores. E que acabaram polarizando essa questão. Agora, tem algo que eu, ouvindo vocês falarem, né? Essa coisa de pertencer a uma massa, essa sensação oceânica ali, de se perder individualmente nesse grupo, é um dos sentimentos talvez mais impressionantes que existe como fenômeno social. Ou seja, algo que você é capaz, por exemplo, de ter sentimentos que jamais teria individualmente e de fazer coisas, inclusive, que jamais faria se estivesse sozinho, por exemplo, né? Tem coisas, por exemplo, que a massa se autoriza a fazer que jamais alguém sozinho, solitariamente faria. Isso, se tem um lado interessante, que é essa vivência desse sentimento de massa, é claro, às vezes acaba fazendo com que essa rivalidade extrapole um pouco, né? Por exemplo, justamente porque as pessoas fazem como grupo aquilo que não fariam sozinhas, é que às vezes nós temos também as cenas de grande violência, onde o inimigo, né, se perde dessa dimensão de uma rivalidade festiva,
né, e se torna efetivamente a realidade, onde que o outro se esquece, por exemplo, que o que separa, por exemplo, gremistas e colorados é um elemento, é uma marca, é um símbolo, né, que não existe efetivamente uma diferença entre o amor dessas pessoas pelo seu time, uma diferença que realmente justificasse, por exemplo, uma morte ou né, uma violência de qualquer tipo. Mas isso acaba sendo um fenômeno muito ligado à massa, né? Ou seja, que o sujeito, quando faz parte de um grupo, acaba assumindo uma posição de invencibilidade quase, né? E aí se reduzem um pouco os nossos critérios individuais, né? E a gente acaba habitando esse corpo único, que é o fazer parte de um grupo. Né? Se isso tem uma importância, isso também tem, claro, elementos complicados quando, de alguma forma, isso extrapola, por exemplo, coisas importantes que a gente mantém no nosso laço social. Por exemplo, hoje, isso acho que é muito menor, mas houveram tempos que jamais, por exemplo, se poderia colocar gremistas e colorados, né, com segurança, por exemplo, dentro de um estádio, né? Ainda hoje isso é bem complicado. Eu vejo pessoas, por exemplo, que se utilizam desses momentos de festividade para produzir violências das mais absurdas, né? É claro que isso não diz do todo dessa sensação. Eu acho que algumas pessoas acabam se valendo dessa sensação para viver uma espécie de sentimento de potência absoluta, de que se pode fazer qualquer coisa. E, de fato, a sensação é essa, né? Que você pode viver qualquer coisa, né? De invencibilidade, mas uma invencibilidade que às vezes extrapola, porque, de fato, a gente está ali tendo uma experiência de ser invencível, mas que não nos faz efetivamente invencíveis, né? Ou seja, tem ali aquela coisa do time que perde, tem uma outra ligação, que é essa que vocês falavam de filiação disso na família, de uma série de outros elementos bastante importantes que fazem com que a gente escolha, e arbitrários também, né? Porque vai pensar, né? Você teve a sorte de cair, sorte para um colorado cair numa família de colorados, sorte para um gremista cair numa família de gremistas, mas é um detalhe, e que eu fico muito preocupado quando isso assume uma dimensão de verdade para cada um, que extrapola, assim, todos os, vamos dizer assim, os limites do laço social mesmo, do fato de que, bom, a gente dorme no outro dia, no fim, são pessoas comuns que levam a sua vida, que têm pessoas iguais. A única diferença é o time que torce. E que, bom, vai pensar, não é o esporte, o futebol, por exemplo, acaba sendo uma certa espiritualização de sentimentos que a gente experimenta em outras coisas de maneira nada espiritualizada. Por exemplo, eu falo espiritualizada no sentido de uma certa sublimação de certos sentimentos, por exemplo, que a gente pode viver com a guerra, a gente pode viver com, né, porque não deixa de ser, a gente usa essas metáforas, né, uma guerra no estádio e tal, mas é uma guerra ritual, né, uma guerra como uma espécie de celebração, não se trata de, então, o futebol é uma forma, de alguma forma, é uma forma da gente representar essas diferenças, né, sem, no entanto, poder viver isso como time, com a paixão, com essa pertença, e não com, como às vezes, em alguns momentos, isso se coloca, que é a ideia da gente acreditar nisso de tal forma que justifique, por exemplo, achar que, de fato, não se trata de uma representação dessas diferenças, mas de uma diferença que justifique, por exemplo, a aniquilação do outro e tal, né? A gente brincava, né, se eu precisava me colocar hoje entre os gremistas, se era necessário isso, né? Porque isso, de repente, adquire uma coisa que é acreditar nisso de uma forma muito facilmente, mas não é só no futebol que a gente pode experimentar isso, né? De que a coisa extrapole para um campo de uma rivalidade que, no fim das contas, possa exacerbada. Né? Uma coisa que passa dos limites. A questão, o futebol, no caso, é mais popularizado, quer dizer, a massa... Tomou uma proporção muito grande, mundialmente, até nacionalmente. Mas uma questão, por exemplo, quer ver que não teria graça mesmo, como ele tinha falado antes, não teria graça só o Grêmio ou só o Inter, não, entendeu? Quer dizer, se não, de quem que a porque gente tem, vai tirar ser contra alguém também, né? Entendeu? Quer ver? Eu estava colocando antes o consolo. Qual foi o consolo dos gremistas na Libertadores da América? Perderam para a Universidade Católica,
ainda bem que o Inter já tinha perdido para o Penharol. E né? a gente pensou, Entende? tomara que o Grêmio perca claro, esse jogo para depois ninguém e a grande tirar satisfação vantagem, dos né? colorados foi que eles também perderam. Quer dizer, isso é uma coisa, a tal da gangorra que existe aqui, né? Quer dizer, É que uma coisa é a diversão, uma coisa exato. é a flauta. Em cada outra jogo coisa... a gente procura achar um furo. Ai, mas a gente errou aqui. Mas eles erraram 2 vezes mais aqui, ó. Nesse último fim de semana, por exemplo, né? O Inter perdeu em casa, né? Pro Ceará, né? O Ceará, com um gol do Em Yarley. casa, gol do Yarley, né? Bem feito. Um Azar deles, né? O Yarley veio lá e fez um crime, né? E o Grêmio ontem não fez gol algum e deixou o outro time... Agora, se eu deixar, vocês dois vão ficar cada um falando do outro time. O outro time fazer o único gol. Vamos dar uma pausa, então. Isso E aí. nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. A gente fica se perguntando, Será que vai ser menino? ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a Pastoral Universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a Pastoral Universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Contraponto está de volta. Conosco estão o psicólogo Marcos Pipe de Medeiros, o gremista Renato Iuva e a colorada Eduarda Pisonin. Nesse último bloco, então, vamos entender um pouquinho quando é que passa da paixão pelo futebol, da coisa bacana, da diversão e chegamos ao fanatismo, né? Qual é o limiar entre um e o outro ali? O limiar é muito pequeno, né? É claro que a gente tem que pensar, por exemplo, que esse sentimento de massa, às vezes, né? Essa verdade que a gente encontra em fazer parte de um grupo como esse, se limita propriamente pelo fato de não ser uma verdade única, e esses valores, eles são valores que, para além disso que separa, que diferencia os grupos, né? O legal é que isso se faça no campo da brincadeira, né? Se faça no campo do que verdadeiramente futebol é, ou seja, essa rivalidade, ela se sustenta, ela é interessante de existir na medida em que ela que proporciona o espetáculo, a diversão, a paixão. Agora, isso que você chama, né, o fanatismo, ou seja, não é, por exemplo, eles estão apaixonados, não me parece que sejam fanáticos no sentido do termo mesmo, claro, do que implica o termo fanático, né? A gente até pode usar no sentido de dizer, sou fanático pelo meu time, mas o fanatismo ele passa quando a minha verdade, ela é absoluta, e ela só pode se sustentar pela aniquilação da verdade do outro. Quando, na verdade, há um desrespeito aí em relação ao outro. A gente experimenta isso historicamente, por exemplo, no campo das verdades religiosas, quando se matou, se destruiu, né, do outro em virtude de se considerar como uma verdade que não pode ser
considerada, né, no campo da diferença. Então, eu acho que quando essas coisas se anulam, se apagam, esses limites, efetivamente, entre o que é do nosso ideal, da nossa pertença, esses sentimentos bonitos que eles estão colocando, né, e isso passa a ter um valor de verdade inquestionável, como se isso fosse realmente não uma representação, uma festividade, mas uma coisa que acaba tendo todo o valor na vida de alguém. Eu acho que isso, por exemplo, acontece muito no Brasil, quando ela atinge uma parte da população, às vezes, que é excluída de outras possibilidades de identificação na vida. Isso acaba adquirindo um valor tão maluco, sabe, de ligação, tipo assim, é tudo que a pessoa tem, é tudo que ela se identifica de tal forma que acaba esse sentimento de vivência de massa e tudo mais, que acaba se apagando essa dimensão que, no fim das contas, se trata de uma celebração, se trata de uma festa, né? Uma festa que é bonita justamente nessa... né? E que se sustenta, por exemplo, eu estava pensando enquanto vocês falavam, né? Como levamos tantos anos para equilibrar, por exemplo, isso, que o Grêmio era campeão do mundo, né? O quanto se esperava isso... Porque agora parece que, de novo, os times voltam a um certo pé de igualdade, né? E a esperança de poder se ultrapassar de novo para realimentar de novo. Então, tem algo que é super interessante na vivência cultural, né? Mas é interessante na medida em que isso pode ser uma representação de vida mesmo, uma coisa que, nada dessas coisas que nos fazem bem justamente porque... alimentam sentimentos interessantes que a gente tem de amor, de paixão por alguma coisa, né? Então, o que me assusta, e não é só no terreno do futebol, é no terreno da vida de um modo geral, é quando alguma verdade adquire uma força tal que você possa acreditar que alguma coisa valha tanto a pena, né, que o outro, na sua verdade, na sua diferença, não só não importe, como ainda possa ser simplesmente aniquilado, destruído, né? Ou seja, o que na vida realmente vale isso? Né? Em qualquer campo, não só no campo do futebol, né? No campo de futebol, né? Mas aonde mais, por exemplo, um amor por alguma coisa justifica a aniquilação do outro, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito no campo, por exemplo, da psicologia, do campo psicanalítico, que é aonde esses fenômenos sociais de cultura, que são tão interessantes, mostram uma face assustadora, né? E aí, bom, aí nós nos preocupamos e não acho que o futebol tem exclusividade sobre esses momentos em que a massa pode se tornar um elemento de destruição. Aí, e isso, bom... certamente vocês devem ter experiências aí de se assustarem certamente com isso, ou de viver, né, o limite desse amor aí também. Né? Desse amor que pode ser divertido para o fanatismo. Uma questão, por exemplo, pegando esse lado, há um tempo atrás, né, os jogadores vestiam a camiseta até não ganhavam grandes salários, né, levando para esse lado. Porque eu continuo apaixonado por um time que eu chego e vejo lá, que tem uns mercenários lá dentro, que ganham milhões, né? E tu vê, às vezes, que o cara faz corpo mole no campo, não joga, né? Tem vários exemplos aí. E a gente continua apaixonado. Né? E tem muita gente que não torce, né, por causa disso. Né? Não, eu vou torcer para aqueles caras lá, né? Chega na hora do jogo, os caras não jogam. Não te dão nada. Pra que qual é o retorno? Né? Por que tu vai ser isso e aquilo? Então, eu acho que a questão, eu acho que essa é uma paixão, e eu concordo que tem uma linha muito tênue, né, entre a paixão e o fanatismo, né? A partir do momento que tu se tu cruzar essa linha, eu acho que é ruim, sabe? Porque daí tu fica cego. É o limiar da razão e de assumir a emoção só, né? Eu posso dizer que só porque ela está de vermelho aqui, chega a me dar arrepio de estar do lado dela aqui, né? E, na verdade, eu não tenho camisa vermelha nenhuma. Não tenho. E nem quero ter, não gosto, né, do vermelho. Mas eu gosto das pessoas. Não posso dizer agora porque ela é colorada que eu não vou gostar dela. Mas a minha paixão pelo Grêmio é naquele momento ali, entendeu? E eu acho que quando passa disso, e aí as pessoas assumem uma outra figura na sociedade, que terminou o jogo, mas os caras continuam no jogo. Né? Levam aquilo para a sua vida, né? Eu estava colocando antes que o meu filho não dá bola, mas a minha filha, né? A Paty é gremista. Né?
era mais companheira minha de jogo do que o meu filho, que normalmente tem aquela história, né, que eram os homens que mandavam no futebol. E, na verdade, e eu sempre dizia para ela, nós vamos a jogo, fui vários jogos, vários, bah, olha, e não tem emoção melhor que entrar num campo de futebol. Pode ser aqui no Inter, no Interzinho, como dizem, né, carinhosamente, ou lá no Periquito, não interessa o campo. Aquele momento é sagrado, aquilo é uma emoção que não tem, né, preço que pague. Mas não vamos nunca fardado de Grêmio em jogo nenhum, nem no jogo do Grêmio no Olímpico, né? Para evitar os riscos. Por esse receio, entendeu? Tu sai fardado na rua, pega um meio maluco que já está meio não sei o quê, e de repente acontece um ato de violência, né? Então, para evitar essas coisas... Já aconteceu alguma coisa com o senhor em relação a isso? Justamente por se prevenir assim, talvez não, né? Não. Sempre olha, se protegeu de uma certa forma. Eu me lembro uma vez só que a gente foi fardado, assim, foi toda a família, nós fomos lá até pegar autógrafo dos caras depois do jogo, foi a coisa mais legal. Parecia uma gurizada, nós correndo atrás de autógrafo do pessoal. Foi bem na época, num jogo que o Ronaldinho estava indo embora para a Europa. E era um jogo da Libertadores. Estava pouca gente no estádio. Então, mas em outras ocasiões, assim, eu prefiro nem identificar nada para evitar esse tipo de coisa, né? Claro. E contigo já aconteceu alguma coisa? Bom, comigo já aconteceu. Mas aí tu vai fardada, tu... Não, eu sempre, eu sou a mesma em qualquer ocasião. Tu tá sempre... Sempre. Seja aqui no Interzinho, aqui, como eu fui no Inter e Inter aqui, porque... Mas tu não tem medo de assumir tão... Não tenho. Mas tu já passou por alguma situação? Já. Já passei, já até cogitei com meus amigos, com meu pai, até de não ir mais para presidente quando o Inter foi campeão, de festejar em casa, ficar ali pela frente de casa, no máximo, porque tu bota o pé fora da calçada para gritar é campeão, sabe? Porque às vezes aquela carreata, tu pensa que todo mundo é colorado, né? Uma dessas, um cara chega e te atropela. Já aconteceu quando o Inter foi campeão contra o Juventude, do 8-1, né? Que não tem quem não se lembre, até os gremistas se lembram bastante. Como não? Eu moro nos prédios, né? Nos BNHs. Então, a gente se encontrou os colorados ali na frente, todo mundo eufórico. Ah, é Inter, né? Vamos para presidente? Vamos. Subimos a presidente, fizemos festa, até o hino do Inter em japonês a gente cantou. E aí, vamos embora? Vamos. Descemos pela Fernando Ferrari, né? Vamos parar um pouquinho no posto ali, tomar um refri, comer alguma coisa. A festa continuou, né? Paramos, sentamos na pracinha de alimentação do posto Ferrari. Aí deu uma briga com um gremista, longe, mas a gente é acostumado, né? Quem está nesse meio se acostuma com isso. Por mais que ache errado, a gente se acostuma. Porque não é a gente. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é tentar apaziguar, né? Então, a gente não deu muita bola e continuamos conversando. Ai, que jogo, que bom, não sei. Dali a pouco, uma luz forte, era à noite, uma luz forte vinha na nossa direção, um carro simplesmente atravessou a praça de alimentação, passou por cima de todo mundo. Tinha uma menina que até é menor de idade, assim, uma criança com nós, que a gente se responsabilizou. Os maiores se responsabilizam pelos menores para todo mundo fazer festa, né? Então, a menina quebrou 2 dedos do pé, sabe? Foi um ato horrível. O frentista do posto até deu alguns tiros, sabe? Foi um troço, assim, horrível. E outra vez foi num Grenal também, foi 0-0, parece, ou 1-1, acho que, não, foi 1-1 o Grenal. E eu fui assistir o jogo na 24 horas ali, foi à noite também, um gauchão, uma coisa assim que, não por ser gauchão, mas eu acho assim, por empate, sabe? Eu acho que todo mundo empatou, vira as costas, vamos embora, vamos tentar, sabe? Não fazer, tentar brigar, porque foi uma coisa insignificante, sabe? Empatou, ninguém ganhou, ninguém tira vantagem de ninguém. E eu saindo com alguns amigos e colegas também, saindo da 24 horas, veio algum pessoal, que eu até acho que é do ACPIPS ou de algum outro bar, na nossa direção, e eu até cogitei, vamos dar a volta, vamos voltar. Não.
Se a gente não está fazendo nada, se eles quiserem vir, eles vieram. E eu com aquele sentimento ruim que alguma coisa ia acontecer. E a minha mãe esperando em casa e eu louca para ir para casa, porque o jogo já tinha sido péssimo. Então, aconteceu que se enfrentaram e tinha apenas uma menina, né, na gangue deles, que veio na minha direção, partiu de trás, veio na minha frente, me rasgou o braço com um anel. É uma pena que essas coisas aconteçam. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu acho que foi muito proveitosa nosso encontro, nossa conversa aqui, para a gente conseguir entender melhor como é que se dão essas representações e esse amor todo. Nosso programa chegou ao fim, agradeço a presença de você que esteve conosco. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.